Deus. O tema hoje é saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. Então, se você está com algum problema nessa área, eu quero te pedir aqui, atenta para esta palavra, tá bom? Não perca nenhum detalhe desta palavra. Você vai aprender agora como se livrar deste problema, o que fazer, né, para alcançar da parte de Deus o milagre que você tanto precisa. O que a Bíblia fala sobre isso? Então, nós vamos pensar hoje aqui mediante essa palavra de Deus, tá bom? E Deus vai aquecer a tua alma, Deus vai fortalecer você aí. Vamos orar agora e logo após nós vamos estar aqui atentando para a palavra de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez eu elevo a minha voz ao Senhor em oração, primeiro para interceder pela vida do irmão Valdeci. O pastor Adonis está pedindo oração aqui a favor da vida dele. Eu não sei o que ele está sentindo, o que ele está passando neste exato momento, mas o Senhor sabe. Por essa razão eu te peço em nome de Jesus que o Senhor estenda a tua mão, toca nele aí, dê saúde, expulse essa força do mal, dê a ele a oportunidade, Pai, aleluia, de poder contar o milagre que recebeu da tua parte. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já agradeço ao Senhor porque tem pessoas entrando em contato, contando para nós as maravilhas que o Senhor tem feito, porque eu conheço o Senhor e sei que o Senhor é um Deus de maravilha. O Senhor jamais abandona aqueles que precisam do Senhor. Neste momento nós vamos fazer uso da sua palavra e eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que no abrir da minha boca não sou eu quem fale, mas que o Espírito Santo do Senhor venha falar através de mim. Que eu seja neste momento o canal do Senhor. Que eu seja neste momento, Pai, o instrumento do Senhor. E que o Senhor possa estar levando a tua palavra a todo o coração que está aflito. As pessoas que estão aí tendo problema na área emocional, pessoas que estão tendo problema na área espiritual, pessoas que estão tendo problema na área física. Pai, esta palavra, aleluia, que ela vá de encontro ao coração dessas pessoas, para que eles saibam que há um Deus que tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Muito obrigado desde já. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Amados, muito obrigado pela participação de todos. Atenta neste exato momento para a palavra do Senhor. Nós vamos falar de um tema de extrema importância. Vamos falar sobre saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. Então, eu quero usar como base alguns versículos da Bíblia Sagrada para nós falar sobre esse assunto, mas eu quero pegar de primeira mão aqui o testemunho de um homem que alcançou esta saúde. Este homem, está escrito na Bíblia sobre a vida dele, ele alcançou saúde espiritual, ele alcançou saúde emocional e ele alcançou também saúde física. Então a vida dele é um testemunho para nós. O nome desse homem se chama Moisés, tá bom? Deixa eu te falar aqui uma coisa interessante para o nosso entendimento. Em outras palavras, eu já falei aqui que nós somos tricotomista. Então você é mais celeste do que terráqueo. Você tem um lado espiritual, você tem um lado alma e um lado físico. Da onde que veio o nosso espírito? Nosso espírito veio do céu, não é mesmo? Da onde que veio a nossa alma? A nossa alma também veio do céu. E da onde que veio o nosso corpo? Deus nos fez do pó da terra, da argila, do barro, né? Então nós temos um lado material, nós temos um lado físico e nós temos dois lados celestes. Dois lados que não se pesa, não se mede, né? Você já tirou fotografia da sua alma? Não tem como, né? Você já fez um exame da sua alma? Um exame até que tem como fazer, né? Não com aparelhos, não tem como fazer exame com aparelhos, mas tem como usar a sabedoria para examinar a alma, né? Através das atitudes, das decisões que nós tomamos, nós podemos fazer aí um exame da alma e dar até um diagnóstico, né? Tem como dar um diagnóstico para a alma, para ver o que está acontecendo aí com a pessoa. Pois bem, mas a gente não sabe a cor da nossa alma, a gente não sabe o peso da nossa alma. Por quê? A nossa alma ela é uma substância incorpórea.
ela veio de Deus. Então ela não tem um corpo físico, ela mora dentro de um corpo físico, né? O nosso espírito também, ele não tem cor, ele não tem cheiro, não tem como pesar um espírito, não tem como medir um espírito, mas existe. Então nós temos um lado que você não vê, mas a gente sabe que existe, é fato. Tem como também fazer um exame, usando a sabedoria, tem como fazer um exame do espírito para saber como que está funcionando a nossa vida. E Moisés, esse homem, ele conseguiu viver uma vida espiritual, uma vida emocional, uma vida física e finalizou os seus dias na terra tudo bem. E a Bíblia notifica isso. Então eu quero te convidar agora para analisar um texto aqui em Deuteronômio capítulo 34, versículo de número 7, onde faz a narrativa do finalzinho da vida de Moisés. Deuteronômio capítulo 34, versículo 7, está escrito assim: Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Então veja só, queridos, Moisés, ele morreu com 120 anos e ele não teve problema de vista. Veja que coisa linda. Os olhos de Moisés não se ofuscaram. Mas o que foi que ele fez para não ter problema de vista? Porque é muito raro, né? É um milagre um senhor com 120 anos não ter problema de vista. Tem gente aí com 40 anos já tem problema de vista. Eu conheço pessoas de 30 anos que têm problema de vista. Moisés, com 120 anos, não tinha problema de vista. Segundo, ele não perdeu o seu vigor. Nós podemos caracterizar a palavra vigor em N argumentos, mas eu quero caracterizar apenas em um argumento. Veja, Moisés com 120 anos, ele não perdeu a sua juventude. Ou seja, quem olhava para Moisés, ele parecia um jovem, e isso com 120 anos. E aí você me faz uma pergunta: pastor, o que foi que aconteceu com Moisés? É o que nós vamos aprender a partir daí. Ele conseguiu receber da parte de Deus saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. Por esta razão, ele finaliza os seus dias aqui na terra, e muito bem, para a glória de Deus. Mas antes de eu entrar aqui nos detalhes que o texto nos oferece, deixa eu te falar dos períodos da vida do ser humano que é mais importante. Deixa eu te falar. A Bíblia relata 3 períodos da vida de toda a humanidade. Se você ler com cuidado de Gênesis 1 até Gênesis 6, o ser humano naquele período poderia viver até 1000 anos. O homem que mais viveu na terra, está notificado lá, foi Metusalém. Esse viveu 965 anos. Se da memória não me falha, Adão viveu 950 anos. Noé viveu 930 anos, se da memória não me falha. Mas de Gênesis 6 em diante, você pode ler lá o texto, que está escrito que a vida do ser humano foi regredida para 120. De Gênesis 6 para frente, o ser humano só pode viver agora 120 anos até o Salmo 90. Do Salmo 90 para frente, entra o 3º período da vida do ser humano na Terra. Está escrito lá que o ser humano só pode viver agora 70 anos na Terra. Pode até chegar a 80, pode até chegar a 90, pode até chegar a 100 anos, mas é muito raro um ser humano na Terra conseguir alcançar o centenário, principalmente nos dias atuais, né? Dias de grandes enfermidades, dia de muito problema na Terra, né? Descontrole aí em todas as áreas da vida do ser humano. Então, muito raro um ser humano hoje consegue chegar ao centenário. Mas está determinado pela Bíblia e determinado pelo fabricante da nossa vida que esse é o tempo de a gente viver no mundo matéria. O que eu estou querendo dizer com isso? Na época de Moisés, ou seja, de Gênesis 6 até Salmo 90, ele conseguiu
viver o período determinado por Deus e viveu muito bem. Ele conseguiu viver 120 anos e o período da vida dele foi muito bom, de grandes experiências com Deus, né? Deixou um excelente legado. Os 5 livros do Pentateuco, por exemplo, foi escrito por Moisés. Além de ele deixar uma história linda, ele deixou também um excelente legado, mas ele deixou também um legado de vida. E é sobre este legado de vida que eu quero pensar aqui juntamente conosco através desta palavra nesta manhã de sábado, tá bom? Então vamos aprender aqui qual foi a estratégia de Moisés, o que foi que ele praticou. Salmo de número 41, versículo 3. Está escrito desta forma: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renova a sua cama na doença. Veja, querido, o que está escrito neste versículo aqui. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Sabe o que Deus está prometendo aqui? Ele está dizendo, olha, se por acaso você ficar doente um dia, eu vou manter você vivo. Eu não vou deixar esta enfermidade destruir a sua vida. Isto é uma promessa de Deus para a nossa vida. E aqui eu te faço uma pergunta. Você crê nesta promessa? Então, se você crê nesta promessa, Deus vai fazer cumprir na sua vida esta promessa. Porque quem é mais forte? A enfermidade que está tentando destruir a sua vida ou Deus que está te prometendo que vai te defender da enfermidade? Quem é mais forte? A enfermidade ou Deus? Moisés passou por enfermidade? Passou sim. Ele passou por dificuldade? Passou sim. Moisés teve 3 períodos da vida dele, dos mais importantes. Primeiro, ele passa 40 anos no Egito. Depois ele passa 40 anos no deserto, servindo a Jetro, né? Ele trabalhou ali para o seu sogro pelo espaço de 40 anos, cuidando de ovelha. E depois ele passou mais 40 anos no deserto, sendo pastor de ovelha, cuidando das pessoas de Deus. Ou seja, 40 anos no Egito, mais 40 anos trabalhando para Jetro e depois 40 anos cumprindo o ministério de Deus, cuidando das pessoas. Moisés passou por dificuldade? Passou. Mas as dificuldades foram fortes o suficiente para destruir a vida dele? Não. Por que não foi forte o suficiente para destruir a vida dele? Porque ele tinha um Deus que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Deus tinha um plano na vida de Moisés e iria cumprir o plano querendo o mal ou não. Por esta razão é que o mal não conseguiu destruir a vida de Moisés. E aqui o Salmo 41, escrito pelo nosso irmão Davi, ele colocou aqui: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Glórias a Deus. Então o que essa palavra está dizendo? No dia que você estiver enfermo, confie em Deus. Deus vai conseguir manter você vivo. Segunda parte do texto, veja o que está escrito aqui, ó. Aleluia. Tu renova a sua cama na doença. Sabe o que Deus está dizendo? Ele vai mudar essa situação. Por que ele vai mudar essa situação? Porque a cama, quando Deus criou a cama, o propósito da cama é lugar de descanso. Aí o diabo resolveu transformar o propósito da cama em leito de enfermidade. Ou seja, quando o ser humano está doente, ele vai para onde? Ele vai para cima da cama. Então Deus falou: eu vou mudar essa situação, eu vou renovar esse leito. Em vez de ser um leito, ele vai voltar ao estado original. Ele vai ser o quê? Lugar de descanso. Eu quero liberar uma palavra profética agora na sua vida. Você que está ouvindo esta palavra, você que acredita no que Deus está falando agora com você através dessa palavra, Deus vai mudar esta sua situação em nome de Jesus. Dias melhores vai chegar na sua vida. Dias melhores vai chegar na sua casa, assim como chegou na vida de Moisés. Louvado seja Deus. Você crê nesta palavra? Então toma posse aí da sua vitória em nome de Jesus. Esta é a palavra de Deus para o seu coração nesta manhã.
Salmo de número 147, versículo 3, está escrito assim, ó: Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhe as feridas. Queridos, como conquistar um milagre da parte de Deus? Veja só, Ele sara os de coração quebrantado. O que é um ser humano de coração quebrantado? É um ser humano humilde, queridos. É um ser humano do coração humilde. Então, humildade é uma virtude no ser humano que conquista Deus, viu, queridos? O que é humildade? É uma virtude que demonstra em nós a nossa inteira dependência de Deus ou a nossa inteira dependência de um conhecimento funcional. Então, nesta manhã aqui comigo, nesta programação da Rádio Cantai FM, o que você está aprendendo? Você está aprendendo através da palavra um conhecimento que vai te trazer resultado. Pastor, eu não tinha esse conhecimento. Pois é, agora você está tendo. Pastor, eu já tinha esse conhecimento. O que eu devo fazer? Você vai praticar este conhecimento a partir de hoje. E você vai ver que Deus vai liberar o poder desta palavra para que cumpra na sua vida aquilo que Ele falou por intermédio da palavra e o nome dEle vai ser glorificado. Então, um ser humano com o coração aquebrantado é aquele ser humano que ele entende que precisa de Deus e que ele precisa do conhecimento que Deus nos traz através da sua palavra. Amém? E a segunda parte deste versículo está escrito assim: Ele vai sarar as suas feridas. Ligar as feridas é a mesma coisa que sarar as feridas. É como se Deus estivesse trabalhando nas suas feridas emocionais, entendeu? Não tem aquele rancor, aquela tristeza, aquela angústia, aquela depressão que faz você se isolar, que faz você achar que não tem mais valor, que faz você achar que é o fim, que não tem mais jeito. É Deus prometendo através dessa palavra aqui que tem jeito sim. Ele vai fazer ligadura, Ele vai operar você, Ele vai fazer uma cirurgia, Ele vai transformar esse estado miserável em um estado de felicidade. É isso que Ele está prometendo por meio da palavra. Moisés tinha conhecimento disso. Naquela época de Moisés, ele não tinha medicina, ele não tinha ajuda humana naquela época, mas ele tinha a ajuda de Deus. O que eu estou querendo te dizer? Quando os recursos humanos não funcionar, saiba, meu querido, minha querida, que há um Deus no céu que tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. O possível, o homem sabe fazer. O impossível, só Deus sabe fazer. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos agora fazer um relato aqui, usando um texto de Provérbio. Provérbio capítulo 17, versículo de número 22. Provérbio 17, versículo de número 22. Veja o que a sabedoria fala sobre isso. Quem escreveu o livro de Provérbio foi o sábio Salomão. E o sábio Salomão, ele mexe muito na sabedoria. Um homem sábio, um ser humano sábio, ele atenta para essas verdades que nos notifica a palavra. Então veja o que a sabedoria está dizendo aqui. Provérbio capítulo 17, versículo 22. Olha o que está escrito. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Veja o que diz essa palavra, queridos. Um coração alegre serve de bom remédio. Pastor, como que eu faço para me alegrar o coração? Essa é a pergunta, porque o texto está dizendo aqui que um coração alegre é remédio para você. Você está vendo? Glória a Deus. Lembra que Jesus Cristo falou que a boca fala o que está cheio o coração? Não deixe a ira invadir o seu coração. Não permita que a tristeza invada o teu coração, porque isso traz doenças emocionais. Não permita que o estresse invada o teu coração. Um coração alegre. Então deixa eu te falar aqui como que funciona isso. A alma do ser humano, ela funciona assim.
ela tem uma ação volátil. A ação da alma é volátil. Ela é uma captadora de dados. Tudo que você ouve durante o dia, tudo que você ouve e que você vê durante toda a sua vida, a alma vai captar isso que você ouve e que você vê e vai armazenar em um local dentro de você. Sabe qual é esse local? O coração. Então, se você ouvir palavras pessimistas, palavra triste, pessoas ignorantes, pessoas estúpidas, pessoas invejosas, pessoas soberbas, se você ouvir palavras deste nível, sabe o que a sua alma vai fazer? A sua alma vai captar todas essas palavras e vai armazenar tudo isso dentro do seu coração. Em vez de você ter um coração alegre para provocar saúde na sua vida, você vai ter um coração triste para provocar doença. Você está percebendo aqui a raiz dos problemas emocionais? Porque a maioria das pessoas hoje está com problema de estresse. Pessoas estressadas, né? Que qualquer coisinha está aí batendo nos outros, né? Está fazendo mal às pessoas. Pessoas que vivem xingando, que vivem amaldiçoando, né? Que vivem usando a força para prejudicar, que vivem violentando as outras pessoas. Por que essas pessoas estão cheias de estresse? Por que o coração dessas pessoas são tão má? Essas pessoas emprestam os seus ouvidos para ouvir palavras persuasivas, para ouvir coisas que não prestam. A alma vai captando e vai enchendo essas pessoas de ira, de contenda, de discórdia, de dolo. E aí, essa pessoa se torna uma pessoa má. Então, queridos, nós somos o que nós ouvimos. Nós somos o que nós vemos. A alma vai tornar. Se você ouve pessoas ignorantes, você vai se tornar uma pessoa ignorante. Se você ouve pessoas sábias, você vai se tornar uma pessoa sábia. Se você ouve pessoas tristes, se você anda com pessoas deprimidas, pessoas cabisbaixas o tempo todo, a tendência de você é se tornar uma pessoa desse jeito. Mas se você ouve pessoas felizes, pessoas alegres, o seu coração vai ser um coração alegre e isso vai trazer saúde. Moisés vivia na presença de Deus. Moisés vivia o tempo todo em conexão com Deus, porque Deus é um Deus de paz, é um Deus de alegria, é um Deus de felicidade, é um Deus de amor. Então tá aí a razão pela qual Moisés vive 120 anos e termina os seus dias muito bem, sem tomar tarja preta, sem tomar Rivotril, sem se consultar com psicólogo, sem se consultar com psiquiatra, mas ele vive uma saúde de invejar. Por que ele vivia uma saúde dessa? Porque ele tinha Deus no coração, e um coração com alegria de Deus, isso vai gerar saúde no seu corpo. Amém, meu querido? Jesus Cristo falou: de uma fonte boa não sai água ruim. Uma árvore boa também não produz fruto ruim. Mas o que a gente pode fazer para aprender com isso? Quando Jesus Cristo disse uma árvore boa não produz fruto ruim, ele estava dizendo assim: olha, um pé de laranja não produz limão. Se o pé de laranja está produzindo limão, tem alguma coisa errada com esse pé de laranja. Se essa fonte boa está produzindo água ruim, então tem alguma coisa errada com esta fonte. Tem alguma coisa errada. Ela está precisando de limpeza, ela está precisando de um cuidado, ela está precisando de um investimento, ela está precisando de alguma coisa essa fonte. Era isso que Jesus está dizendo. Então, queridos, quais são as suas reações? Quando você é provocado a ficar irado, qual é a sua reação? Quando você vê alguma coisa que mexe com a sua natureza, que mexe com o seu temperamento, qual é a sua reação? Você dá glória a Deus, você ora, você canta louvores, você agradece a Deus, ou você se irrita, você xinga, você amaldiçoa? É assim que a gente faz um exame da nossa vida, entendeu? É assim que a gente faz um exame. Logo o texto está dizendo aqui que se tiver alegria no coração, essa alegria vai se tornar um remédio. Agora veja o final do texto: mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Aí amanhã você vê uma pessoa com problema no físico, né? Tá com um monte de doença no físico, mas na verdade a vida espiritual dessa pessoa já está doente há muito tempo. É por isso que a doença chegou no físico. Por que Moisés não tinha problema de vista?
Ele não tinha problema no físico, tá vendo? Ele não perdeu o vigor. Com 120 anos, Moisés parecia um jovem. Pastor, aonde que estava o segredo de Moisés? É porque o espírito dele estava em inteira conexão com Deus. Quem tem o espírito em conexão com Deus, Deus mantém a alma e o corpo saudável. Glória a Deus. Lembra de Daniel na Babilônia? Daniel não quis comer da comida do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor colocou lá as suas comidas na mesa e olha que Daniel morava numa casa real, tá? Comer da comida que um rei coloca na mesa não é para qualquer pessoa. Não Daniel, ele fazia parte de uma família nobre em Jerusalém. E ele foi levado cativo para a Babilônia. E lá ele não quis comer da comida do rei. Mas por que ele não comeu? Tinha veneno na comida? Não, não tinha veneno na comida. A comida era muito boa, só que tinha um problema na comida. Aquela comida era consagrada aos deuses da Babilônia. E aí Daniel pensou o seguinte: bom, se eu comer dessa comida eu estou com problema, porque eu já sirvo um Deus. O meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu não posso ter dois senhores mandando na minha vida. Eu tenho que ter um só. Só que agora eu não estou mais em Jerusalém, eu estou na Babilônia e o chefe aqui é Nabucodonosor, o filho de Nabopolassar, né? Fundador da Babilônia. Então eu estou com problema. Eu vou ter que testar a minha fé, porque se eu comer essa comida eu vou desagradar a Deus, porque essa comida é consagrada aos deuses da Babilônia. Eu estou com problema. Se eu comer, eu estou fazendo a vontade de Nabucodonosor e não fazendo a vontade de Deus. E agora, o que eu faço? Daniel resolveu não comer. Mas o eunuco do rei falou: Daniel, se der errado, o rei vai mandar te matar. E eu também corro risco de vida, porque Nabucodonosor é estressado. Nabucodonosor tem poder para tirar a sua vida. Então, se der errado, você corre risco de vida. Daniel pensou o seguinte: não vai dar errado, porque quem confia em Deus, nada dá errado. Amém, queridos? Grave esta palavra aí no seu coração. Quem confia em Deus, nada dá errado. Tudo vai dar certo para a sua vida, em nome de Jesus. E Daniel resolveu comer legumes e beber água por 10 dias. E no final do dia, quando o eunuco, de Nabucodonosor foi olhar para Daniel, o rosto de Daniel estava mais bonito do que antes. Ou seja, ele não ficou deprimido. Ele não perdeu o vigor. Ele continuou sendo jovem e a aparência dele melhorou. Por que a aparência dele melhorou? Porque o vigor de Deus estava na vida de Daniel. Ou seja, a vida espiritual de Daniel estava conectada com Deus. E quando a nossa vida espiritual estar bem, a nossa alma vai estar bem, o nosso corpo vai estar bem. Agora, se a vida espiritual não estiver boa, meu querido, aí todo o resto da nossa vida vai estar ruim também. Por esta razão, é que Salomão escreveu aqui no versículo 22, um coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido vira a secar os ossos. Um espírito abatido é aquele espírito mutilado pelo mal, mutilado pelo pecado. É aquele espírito longe da presença de Deus. Esse é um espírito abatido. E aí você vai ver o resultado no corpo. O corpo vai estar cheio de enfermidade. Mas quando a gente está com o espírito conectado em Deus, a gente vai ter saúde no corpo. Moisés foi prova disso. 120 anos. Não perdeu o vigor. E também não tinha problema de glaucoma, Não tinha problema de cataratas. Ele não tinha problema sobre grau nos olhos. Ele não perdeu o grau dos seus olhos. Imagine o senhor com 120 anos e as vistas tá perfeita. Glórias a Deus. Provérbio 16, versículo de número 24, está escrito assim: favo de mel são as palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos. Queridos, vejam o que está escrito aqui. Favo de mel são as palavras suaves. Queridos, a palavra de Deus, ela é suave. Ela é suave. A palavra de Deus, ela não dói. Até quando ela está corrigindo a gente, ela é benéfica para a nossa vida. A palavra de Deus, ela é boa. A gente percebe quando é Deus que está falando na boca de um ser humano, ou quando é o ser humano que está falando por livre e espontânea vontade.
Porque a palavra de Deus, até nos corrigindo, ela é agradável para a nossa vida, porque ela mexe com a nossa necessidade. Você já viu Jesus Cristo pregando como que ele pregava? As palavras de Jesus Cristo não eram pesadas. Mesmo quando ele estava corrigindo, mesmo quando ele estava reprovando as pessoas, não era pesada. Pedro falou para todo mundo ouvir: Senhor, quem é que tem a palavra da vida eterna? Ou seja, ninguém tinha a palavra da vida eterna, só Jesus Cristo de Nazaré. Jesus tinha a palavra da vida eterna. Por essa razão, não era pesado. Quando todos não estavam entendendo o que Jesus Cristo estava falando e resolveu ir embora, Pedro falou: para onde eu irei? Eu não quero parar de te ouvir, porque as suas palavras são palavras diferentes. Lá em Lucas capítulo 4, Jesus estava dentro de uma sinagoga, pregando, esta palavra de Deus, e no finalzinho as pessoas ficaram surpresas, dizendo: que palavras são essas? Que os espíritos imundos ouvem e vai embora? Que o cego ouve a palavra e é curado da sua cegueira? Que os milagres acontecem através dessa palavra? Que palavras são essas? Deixa eu te dizer, essa palavra é a palavra de Deus. E esta palavra é suave. Ela não provoca sua ira. Ela não traz tristeza ao seu coração. Essa palavra não traz rancor ao seu coração. Ela é suave. Veja o que ela provoca. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma. Tá vendo? Queridos, a sua alma tem que ouvir coisas assim. Quando você vê aquela pessoa ignorante, parece que ele é dono da razão, para de ouvir ele. Entendeu? Porque senão você vai estar adoecendo a sua alma. Aí amanhã você está com síndrome do pânico e aquela pessoa ignorante ainda vai dizer que você é fraco. Vai dizer que você é medroso, que você tem medo do escuro. Uma certa feita, uma irmã me procurou dizendo: pastor, eu não consigo andar nas ruas. Eu tenho medo da zoada do carro. Eu vou andando, eu escuto vozes atrás de mim. Eu não consigo entrar no escuro, ou seja, a minha casa tem que estar bem iluminada, porque eu não consigo ficar no escuro, me dá um medo. Eu tenho medo de tudo. Ela tinha medo de tudo. Pastor, que doença é essa? A alma dessa pessoa, queridos, está doente. A ciência chama isso de síndrome do pânico. Ela vive tendo medo de tudo, quando na verdade não está acontecendo nada. Não tem um monstro atrás dela, não tem um bicho tentando pegar, não tem um leão tentando pegar ela, mas ela está vendo voz de leão, está vendo um monte de coisa. Quantas pessoas estão sofrendo por isso? Com problemas emocionais gravíssimos. Mas por quê? Porque houve coisas que são persuasivas à sua vida. Não houve coisas suaves. A sua alma, queridos, é algo sensível. E como eu já te falei, ela é uma captadora de dados. Ela vai captar todas as informações e vai armazenar dentro de você. Então, a partir de hoje, aprenda a ouvir coisas boas. Aprenda a ouvir a palavra de Deus. Aprenda a ouvir louvores, cânticos espirituais. E você vai ver que você vai ter saúde emocional. Você vai ter saúde física. E Deus vai ser glorificado através da sua vida. E eu te diria, deixa de ser masoquista, para de sofrer. Amém? Há uma solução para o seu problema. Finalizando o texto, saúde para os seus ossos. Veja que a palavra suave, ela é doce para a alma e gera saúde nos ossos. Por que Moisés, ele ia para o monte e ficava 40 dias com 40 noites falando com Deus em oração? Porque ele sabia que Deus tinha o melhor para ele. Meu querido, você que está me ouvindo, minha querida, você que está me ouvindo, Deus sempre tem o melhor para você. Vá para a presença de Deus, você vai ouvir palavras suaves. A Bíblia diz que Moisés era amigo de Deus, eles conversavam, Moisés ouvia a voz de Deus. As informações que Moisés ouvia, essas informações vinham direto da boca de Deus. Por essa razão, todas as atitudes que Moisés tomou na vida, Deus foi com ele. E Deus abençoou a vida de Moisés. Vamos mais um texto? Provérbio capítulo 14, versículo de número 30. Está escrito assim: o coração com saúde
é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Queridos, veja só. Um coração com saúde é a vida da carne. Pastor, eu quero ter saúde física. Então você tem que ter saúde no coração. Amém? Você tem que ter saúde no coração. Limpa o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus mora no teu coração. Limpa o templo do Espírito Santo, para que Deus ache graça na sua vida. Por que Moisés ia sempre para a presença de Deus? Porque ele queria ter um coração limpo. Um coração cheio de rancor, cheio de tristeza, cheio de ódio, cheio de violência. Este coração vai te gerar enfermidade lá no seu corpo. Mas um coração limpo, um coração com saúde, é a vida da carne. Tá vendo? Glórias a Deus. O coração de Moisés tinha saúde. Por essa razão, ele ficou velho, cheio de saúde física também. Final desse texto. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Queridos, o primeiro homem na terra morreu por causa da inveja. Lembra que Caim matou Abel? E qual foi o problema de Abel? Abel, ele levou um presente para Deus. Deus se agradou do presente de Abel, né? Ficou feliz. Porque Abel presenteou a Deus com uma ovelha cevada, né? Um presente lindo. Deus gosta de coisas boas. E Abel, sabendo disso, ofereceu para Deus o melhor que ele tinha. E Deus ficou muito feliz. Quando você oferece a Deus o melhor que você tem, ele vai ficar feliz. Até porque Deus tem um monte de coisa boa, viu, queridos? Deus, ele é poderoso, ele sabe fazer tudo o que ele quer fazer. Ele é dono de um monte de coisas boas. Então você tem que oferecer a Deus o seu melhor, se você quiser deixar Deus feliz. Já Caim, ele foi lá e pegou o pior que ele tinha. Ele pegou o resto do seu trabalho, o resto lá da sua lavoura, né? Porque ele cuidava dos bens de Adão, ele trabalhava ali na parte rurícola, né, do seu pai, cuidando dos bens ali. E ele pegou uma oferta lá, um presente, e levou para Deus. Deus não gostou. Por que Deus não aceitou? Porque ele levou o pior que ele tinha. Se você oferecer para Deus o pior que você tem, ele não vai oferecer. O pior do seu tempo, o pior da sua adoração, o pior do seu louvor, o pior da sua oração, o pior do seu amor, Deus não vai aceitar isso. Entendeu, queridos? Ele só vai aceitar se você oferecer a ele o melhor que você tem. Então aprenda com Abel. Abel ofertou a Deus, ofereceu a Deus o melhor que ele tinha. Deus ficou feliz com aquilo e aceitou a oferta de Abel. Aí Caim ficou com inveja. Mas Abel tinha culpa? Não. Brotou no coração de Caim uma ira pelo seu irmão, porque ele ficou com inveja da oferta que Abel deu para Deus. E aí você sabe o que foi que ele fez? Ele arquitetou um plano para destruir a vida do seu irmão. Então o primeiro homem a morrer na terra foi por causa da inveja. Logo, o sábio Salomão está escrevendo aqui, ó, um coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Meu querido, afasta-te da inveja. E afasta-te das pessoas invejosas também. Elas vão prejudicar a sua vida. Glórias a Deus. Pastor, mas qual o remédio para eu me livrar deste mal chamado inveja? Busca saúde para o teu coração. Encha o teu coração da palavra de Deus, de cânticos espirituais. Encha o teu coração da presença do Espírito Santo e a inveja vai sair da sua natureza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas invejosas, elas não querem ver as outras pessoas viver bem. Abel estava vivendo bem. E Caim ficou com inveja do seu irmão, porque Deus se agradou do presente do seu irmão. Então, amado, a inveja tem destruído a vida de um monte de gente na terra. Não foi só Abel que tem morrido por causa da inveja. Tem um monte de gente morrendo por causa da inveja. Um monte de pessoas sendo destruídas por causa da inveja.
E aqui Deus está ensinando o remédio, o que é que tem que fazer? Limpa o coração, traga o Espírito Santo para dentro do coração, traga coisas maravilhosas como a palavra de Deus, cânticos espirituais para dentro do seu coração, e Deus vai te libertar deste mal chamado inveja. Nós já estamos indo para o final. Glórias a Deus. Provérbio capítulo de número 13, versículo de número 12. Provérbio 13, versículo de número 12, deixa eu ler aqui. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore de vida. Queridos, vejam o que a palavra está dizendo. A esperança demorada enfraquece o coração. Deixa eu explicar aqui para nós. O que é a esperança? Esperança é a mesma coisa que expectação de um bem que se deseja. Isso é esperança. E todo ser humano ele deseja viver bem, sim ou não? Você que está me ouvindo agora, você deseja viver bem. E a vontade de Deus é que você viva bem. Amém? Tem um monte de gente querendo que você viva mal, mas isso são os invejosos. E aí o que você tem que fazer? Se afasta dessas pessoas. É o único remédio. Mas Deus não. Deus quer que você viva bem. Glórias a Deus. E aí, o sábio Salomão escreve aqui: a esperança demorada enfraquece o coração. Pastor, eu quero viver bem, mas eu não vivo bem. O que eu tenho que fazer? Por isso que teu coração está fraco. Eu estou esperando já 10 anos e ainda não alcancei a minha vitória. Pastor, o que eu faço para alcançar a minha vitória hoje? Eu vou te ensinar o remédio aqui. Eu vou te ensinar a estratégia aqui, para Deus cumprir a sua oração, para Deus cumprir o desejo do teu coração. Amém? Uma certa feita Deus escreveu uma carta, mandou Jeremias escrever uma carta, está ali em Jeremias capítulo 29, ele entregou na mão de Elasa, e Elasa levou aos cativos da Babilônia. E no versículo 11 desta carta está escrito lá, Deus falou assim: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, Jeremias. Pensamento tenho eu sobre vocês, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Você sabe o que Deus estava dizendo? Olha, não foi da minha vontade que vocês fossem para a Babilônia. Não, Senhor. Não foi da minha vontade. Eu não queria ver vocês vivendo a vida que vocês estão vivendo hoje. Eu não queria ver vocês vivendo debaixo do cajado de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor era perverso, meus amados. Nabucodonosor, para aqueles que desobedeciam a sua ordem, você sabe como que era a cadeia? Era uma fornalha de fogo. Ele botava uma algema no braço do camarada, uma algema nas pernas e lançava ele vivo dentro da fornalha de fogo. Era assim que funcionava. Então, quem transgredia uma ordem de Nabucodonosor, essa era a punição da pessoa. O cara era perverso e ele era rei da Babilônia, era ele que mandava e pronto. E aí Deus escreveu para os irmãos dizendo, para todas as pessoas, dizendo desta forma: pensamento de paz eu tenho sobre a vida de vocês, não pensamento de mal. Ou seja, não foi da minha vontade que vocês estivessem vivendo isso aí. Aí, final do texto está escrito desta forma: aleluia, que se o povo buscasse a Deus em oração e se convertesse dos maus caminhos que eles estavam vivendo, ia cumprir o tempo que Deus ia tirar aquele povo do sofrimento. Logo, a vontade de Deus era tirar o povo do sofrimento. Então, a vontade de Deus aqui é o quê? Nos tirar do sofrimento. Porque o pai que quer ver os seus filhos sofrendo, eu desconfio do amor deste pai. Por exemplo, você é pai, você é mãe que está me ouvindo, você tem uma filha, você tem um filho, né? Você deseja que seu filho pegue coronavírus? Não, né? Se você desejar, eu tô com medo desse amor que você sente pelo seu filho. Você tem um filho e deseja que seu filho pegue câncer. Peraí, que tipo de amor é esse que você deseja pelo seu filho? Que tipo de amor é esse que você sente pelo seu filho? Lógico que nenhum pai, nenhuma mãe que ama os seus filhos vai querer ver os filhos com coronavírus, vai querer ver os filhos com câncer. Então, se Deus é pai, mas ele fica satisfeito em te ver com câncer, em te ver com coronavírus, que tipo de pai é esse? Esse pai ama mesmo o filho? Ele gosta mesmo do filho?
Por isso que Deus está dizendo aqui, pensamento de paz eu tenho sobre vocês, não pensamento de mal. Não venha para cá colocar a culpa em cima de mim, porque eu não sou culpado por você estar vivendo esta vida. Glórias a Deus. Foi isso que Deus falou naquela carta que ele entregou na mão de Jeremias. Olha, Jeremias, fala para aquele povo lá que eu não sou culpado por eles estar vivendo isso aí, não. A atitude errada deles que gerou isso aí. Entendeu? Então, amados, a nossa atitude errada é que faz o mal nos alcançar, tá? As decisões erradas é que faz o mal nos alcançar, mas não é culpa de Deus. Na verdade, Deus quer ver a gente viver bem. Por essa razão é que o sábio Salomão escreve aqui: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Então, qual é o seu desejo? Você deseja receber o que da parte de Deus? Pastor, eu desejo ter saúde, eu desejo ter paz, eu desejo ter prosperidade, eu desejo ter condição para pagar minhas contas, eu desejo ter uma família abençoada. É isso que você deseja? Pois é. Isso vai te gerar o quê? Isso vai lhe gerar, mediante o texto que nós estamos lendo aqui, isso vai te gerar vida. Se isso vai lhe gerar vida, isto é agradável a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele é responsável pelas nossas vidas. Jesus, ele é a fonte de água viva. O Espírito Santo, ele é um rio de água viva. O nosso Deus é o dono da vida, porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ou seja, tudo que tem vida está relacionado a Deus, meus queridos. Tudo que tem vida tem uma conexão com Deus. Então, quando ele está dizendo aqui, mediante esse texto, dizendo o desejo chegado é a árvore de vida, ele está dizendo, se eu cumprir o desejo que está no teu coração, você vai ficar alegre, você vai ficar feliz, você vai adorar o Senhor e você vai ter vida, e vida com abundância no Senhor. Então eu finalizo as minhas palavras dizendo, qual o desejo que você tem no coração? Moisés tinha um desejo. O desejo dele era servir a Deus. O desejo dele era adorar a Deus. O desejo dele era ter uma conexão com Deus. O desejo dele era ser um canal de Deus na vida de uma multidão de gente que acompanhava ele. Você deseja abençoar a vida das pessoas como Moisés? Porque Caim não desejou o bem do seu irmão, Caim desejou o mal. Infelizmente ele fez o mal, e aí ele recebeu em troca a punição de Deus, porque Deus lançou ele errante no deserto, né? Lançou ele errante no deserto, e infelizmente Caim, ele representa o lado mal da vida, o lado persuasivo, né? O lado da inveja. Abel, ele representa o lado da sabedoria, aquele que quando fez uma escolha, ele fez uma excelente escolha. Então o segredo está nas nossas escolhas, o segredo está nas nossas atitudes. Amém, queridos? Eu quero finalizar esta palavra da parte de Deus aqui, abençoando a sua vida, orando por você. E eu tenho certeza que se você guardar no seu coração esta palavra, você será ricamente abençoado por Deus. Amém?